Vamos lá, né? Hoje seria a aula que a Paula ia recomeçar de mim, mas ela ficou doente, tá? Ela me avisou também que também não ia poder me substituir hoje. Mas não tem problema, tá? Quando ela ficar boa, quando ela se recuperar, ela pega a minha aula. Pra compensar a dela, tá? Mas não, ela não tá enrolando não, viu? Pessoal, vamos lá, né? O que a gente estava estudando na aula passada? A gente iniciou, na verdade, os estudos sobre as condicionais, né? As condicionais do inglês. E aí, João? Beleza, João? Pessoal, vamos lá. Já que tá gravando o primeiro passo, coloca aí, tá? No chat, sua chamada, seu número. Vamos lá. Nome, número. Pronto. Pronto, ótimo. Eu vou aqui apresentar uma tela, tá, para vocês. Pronto. Vocês estão vendo aí? Só me confirme, tá? Vocês estão vendo? Tudo certo? Tá claro? Pois vamos lá, pessoal. Quem não estava na aula passada, porque a gente vai precisar dar uma revisadinha. Eu quero só saber. Quem aqui está totalmente perdido, caiu de paraquedas em condicionais, não tem a menor ideia do que foi visto na aula passada. Vamos saber, tá? A Stephanie estava aqui, mas faltou a Stephanie. Não estava. Deixa eu ver. Pronto, foi isso aí. Vamos lá, né? Aparentemente ninguém. Só revisando, né? O que a gente estava estudando? A gente estava aprendendo alguns conceitos iniciais para a gente começar os estudos sobre as condicionais. No caso, a primeira coisa que nós aprendemos é o conceito de oração condicional, né? Então, a oração condicional do inglês, ela está sempre inserida dentro de um período composto, isso a gente já viu, e ela expressa uma ideia de condição. Caso que só relembrando o exemplo que eu deixei a aula passada. Se você respondê-la, ela ficará feliz. Aqui a gente tem duas orações, né? Essa primeira antes da vírgula e a que está depois da vírgula. Nós temos uma das orações expressa uma ideia de condição e a outra expressa uma ideia de resultado, né? Se você responder ela ficará feliz. A condição para ela ficar feliz é se você responder ela. Então é isso que a gente está analisando. A gente está analisando essa primeira oração aqui, que a gente vai chamar de oração condicional, que, né, para simplificar, é toda aquela oração que tem o if, né? Inclusive eu falei isso aula passada, né? A oração que tem o if é a oração condicional. E sempre que nós encontrarmos, né, a oração condicional, nós classificaremos a outra oração como oração principal. Então, em resumo, é isso. A gente vai trabalhar o tempo inteiro, né, no estudo das condicionais com o conceito de oração condicional e oração principal. Então, vamos lá, né? Pronto. Aqui foi só a revisão, né, de ontem, né? A oração condicional ela expressa uma condição e a oração principal uma possibilidade. Tá aí, tá tudo certo. Passando adiante. Pronto, a gente tinha parado bem aqui, né? Como que se estrutura cada uma das condicionais? A primeira condicional, a gente tem a seguinte estrutura, né? A oração principal, que eu vou chamar de OP, ela sempre está no futuro simples. E no caso, a oração condicional sempre estará no presente simples. O que a gente tinha entrado em acordo da aula passada é fazer uma pequena revisão do futuro simples e do presente simples, né? Porque isso a gente está trabalhando. A gente tem que analisar as orações que estão no presente simples e no futuro simples. Vamos para relembrar o que é isso, né? Foi até pedido do Ítalo, eu acho, de outro aí que pediu, tá? Pois vamos lá, vamos pelo menos lembrar, tá? Vamos relembrar os conceitos iniciais, os conceitos básicos de presente e de futuro. Presente simples é aquele que você estudou lá no seu 7º ano, ou no 6º, mais ou menos por aí, né, que é um tempo verbal que a gente usa para falar de ações reais no presente. Por exemplo, I sing very well. Ou seja, eu canto muito bem. É uma ação que está no presente, né? Eu canto muito bem, embora seja mentira, mas está no presente. Como, por exemplo, poderia também falar you speak Italian, né? Caso é uma verdade que está no presente. Então, para a gente relembrar, a estrutura do presente simples é sempre essa: sujeito, mais o verbo normal, como ele é, mais o complemento.
esse é o básico que a gente lembra do presente simples. Só que a gente tem algumas regrinhas também no presente simples, que é, por exemplo, quando nós estamos falando na terceira pessoa, que no caso a terceira pessoa do inglês é só você lembrar, é he, she e it, tá? Quando essas três palavrinhas, né, esses três pronomes aparecem, he, she e it, o verbo, ele tem um acréscimo da letrinha S. Por exemplo, eu peguei aqui até o mesmo exemplo, né? He sings very well. Você percebe que o verbo, que é sing, que é o verbo cantar, ele está com S aqui, né? Eu acrescentei um S. Porque tem que ser assim, né? Toda vez que o sujeito está na terceira pessoa, nós devemos acrescentar esse S no verbo. Então, estaria totalmente errado você dizer he sing very well. Sempre deve ser he sings very well. Caso, um outro exemplo, né? Para a gente relembrar. She likes him. Né? A gente tem o verbo like, que é o verbo gostar, e a gente tem aqui o acréscimo da letrinha S. Né? Eu estou acrescentando essa letra S porque está na terceira pessoa. Pronto. E a outra regrinha que a gente tem sobre o presente simples, para a gente lembrar, é que quando os verbos têm essas terminações, né? O, SS, Z, CH, SH, X, a gente acrescenta o ES. Lembrando, tudo isso na terceira pessoa. Por exemplo, he kisses his kids, né? Ele beija suas crianças, né? Seus filhos. Os filhos dele, né? Por que eu acrescentei esse ES no verbo kiss, que é o verbo beijar? Porque a terminação do verbo kiss é dois S's, assim como está aqui no slide. Quando o verbo termina com dois S's, nós acrescentamos o E e o S, como está aqui. Então, essas, a gente pode chamar que essas são as conjugações do presente simples. O verbo, ele fica igual em todos os pronomes, né? I, you, we, they, exceto quando é terceira pessoa, né? Que é he, she ou it. Que aí, quando for a terceira pessoa, tu precisa fazer algumas modificações. No caso, eu fui colocando aqui só mais uns exemplos. Por exemplo, she goes to church every day. Né? Em português, podemos traduzir como ela vai à igreja todos os dias, né? Aqui a gente está usando o verbo go, que é o verbo ir. Eu estou acrescentando esse ES porque ele termina em O. Pronto, sei que vocês já estudaram isso, tá? Do mesmo jeito acontece com watches, né? Então, pessoal, vocês conseguiram relembrar do presente simples, essas regras básicas do presente simples, que a gente vai usar eles, tá? E aí? Isso aqui, lembra, é a forma afirmativa do presente simples. Vocês lembram? Ítalo, que perguntou aula passada para revisar. Tu lembrou agora, mais ou menos, o que a gente estava estudando? Sim, lembrou, né, Ítalo? Ótimo, tá? Então, vamos lá. E aqui eu vou só fazer também de novo uma rápida, né, explicação de volta sobre as formas negativa e interrogativa, que também são simples, né, mas você pode ter esquecido. É o seguinte, no presente simples, a gente tem o que a gente chama de verbo auxiliar, que é o do ou does. O verbo auxiliar, como qualquer verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele está ali, literalmente, como o nome já diz, ele está ali para auxiliar em alguma coisa. No caso, no presente, nós usamos o do ou o does para formar a negativa. Então, quando eu quero formar a negativa, eu uso o do mais a palavra not. No caso, por exemplo, o do a gente usa para I, you, we, they, e o does nós usamos para terceira pessoa, né, que é he, she ou it. No caso, eu só deixei um exemplo para a gente lembrar, né? I do not sing very well, né? Eu não canto muito bem, né? Então, esse do not junto a gente traduz como não, né? Esse do, como eu disse, ele não tem tradução, tá? Então, esquece ele. Ele tá ali só para acompanhar o not. E, claro, a gente tem as formas contraídas, né? Você pode falar don't em vez de do not. E quando é a terceira pessoa, né? A gente usa does em vez de do, né? She does not sing very well. Ou a contração que é doesn't. Pronto, em termos em que eu posso fazer uma observação é o quê? Quando a gente está usando verbos auxiliares, a gente não conjuga verbo, né? Inclusive, isso é uma máxima do inglês. Se você está usando verbo auxiliar, não conjuga o verbo. Porque, como eu falei na parte passada, no slide passado, o verbo ele é conjugado na terceira pessoa. Só que, como eu estou usando does, né, que é o verbo auxiliar, eu não vou conjugar o verbo sing, que é o verbo cantar. Ele fica normal, sem o S, sem nada, né? Se usa o verbo auxiliar, não conjuga o verbo.
A forma interrogativa, super fácil, né? A gente pega o verbo auxiliar, que pode ser do ou does, e nós colocamos antes do sujeito. Simplesmente assim, né? Do you sing very well? Uma pergunta, né? Você canta bem? E o exemplo, número 2, does she sing very well? Ela canta muito bem? Então, é isso aí. Certeza vocês relembraram agora. E vamos relembrar o futuro simples, né? Que é mais simples ainda. Que o futuro simples, a gente tem a seguinte estrutura. Nós usamos o sujeito, mais o will, que é o verbo auxiliar do futuro, mais o verbo, mais o complemento. Por exemplo, I will stay at home tonight. O que a gente tem aqui? A gente tem o sujeito, que é I, eu. A gente tem o will, que é o verbo auxiliar. A gente tem o stay, que é o verbo principal. E a gente tem o complemento, né? O will é aquela mesma coisa dos verbos auxiliares, né? O will não tem tradução. Você não traduz o will. Ele está simplesmente aqui para indicar que o verbo está no futuro. Então aqui, she will travel to USA. Ela viajará para os Estados Unidos. Né? A gente não traduz o will. Ele está ali, é um verbo auxiliar do futuro, para indicar que o verbo está no futuro. E a forma negativa, vamos relembrar, né? A gente tem, é simplesmente você coloca o not depois do will. Super simples, né? Ou então você simplesmente, você contrai e coloca want. Tipo, I won't stay at home tonight. Eu não ficarei em casa esta noite. Ou então, mais um exemplo, he will not travel to USA. Ele não viajará para os Estados Unidos. E aí, Ítalo, relembrou o futuro simples? Tudo certo aí? Pronto. E por que a gente fez essa revisão, tá? Porque a gente tem esses conceitos. Quando a gente está trabalhando condicionais, a gente sabe que a gente divide em oração condicional e oração principal. A primeira condicional, a característica dela, né, a característica da primeira condicional é que a oração principal, ela sempre vai estar no futuro. Sempre. E a oração condicional, ela sempre vai estar no presente. No caso, está aqui o exemplo aqui embaixo que eu dei aula passada. A gente tem aqui um período condicional. E a gente, o primeiro passo é a gente classificar as orações. Vamos encontrar as orações, né? Está aqui a vírgula, então eu já sei que isso aqui é uma oração. E do outro lado a gente tem outra. Só precisa agora classificar em OP ou em OC. Essa primeira oração, como ela tem o if, né? E o if é a característica da oração condicional, logo chega à conclusão de que essa primeira oração é o que a gente vai chamar de oração condicional, né? OC. Essa primeira oração é a oração condicional. Então, automaticamente, a outra oração é a oração principal, né? Que eu vou chamar de OP. Não nada a ver, minha letra é linda, né? Aqui, ó. Então, vamos lá, né? E qual é a característica que a gente observa? De fato, a oração condicional, ela está no presente, né? If we win the lottery, isso é presente simples, né? Não estou usando nenhum auxiliar, é o presente simples. E a oração principal está aqui. We will get rich, né? Você vê aqui pela presença do will, que essa oração, ela está no futuro. Então, aqui a gente percebe que a oração principal está no futuro. Em tese, essa é a estrutura da primeira condicional, né? É você usar a oração condicional no presente e o resultado da condição vai estar sempre no futuro. Até vou passar aqui, já foi, né? Ah, e aquela questão interrogativa, eu acabei pulando sem querer, tá, Ítalo? A interrogativa do will, mas não é difícil, tá? É só você colocar o will antes do sujeito. Will you travel to Australia? Né? Você viajará para a Austrália, tá? Então é só uma observaçãozinha, né? Vamos passar. Então, vamos lá, né? Aquele foi o segundo ponto que eu tinha falado na aula anterior e que talvez tenha causado um pouquinho de confusão, né? Algumas pessoas às vezes não entenderam de primeira, que diz o seguinte: o modo das orações, né? Se ela está na afirmativa, na negativa ou interrogativa, também não influencia na classificação. Então aqui, por exemplo, a gente vai analisar essa frase, ela está na negativa. Vamos classificar ela. A gente percebe que a gente tem aqui as duas orações. Essa e essa. A primeira, a gente observa que se trata da oração condicional, porque tem o if. Mas tem o if, é a oração condicional. Então a segunda é a oração principal. Embora ela esteja na negativa, isso não vai fazer a menor diferença na classificação. O que importa é que os tempos verbais estejam certos. Então, se a oração condicional está no presente, independente da forma negativa ou interrogativa, e a principal estiver no futuro,
essa oração vai ser classificada como primeira condicional. Do mesmo jeito acontece se ela estiver na interrogativa, também não faz a menor diferença. O que a gente vai levar em consideração para classificar as orações é o tempo verbal delas. Não é nada de negativo e interrogativo, né? É só o tempo verbal. Então, vamos lá. Até aqui, foi também da aula passada. Tá tudo certo? Vocês lembram? Alguma dúvida? Pronto, boa. Vamos lá. E aqui eu vou responder com vocês. Zero dúvidas, né, João? Ótimo. Aqui foi aquela mini atividade que eu tinha deixado no final da aula passada que não deu tempo, né, a gente fazer, mas a gente vai fazer ela agora. Diz o seguinte, pratique, né? Que eu dei para vocês uma oração, quer dizer, um período, né? If she sees you, she will recognize you, né? Se ela ver você, ela o reconhecerá. Então, o que é que a gente vai exercitar aqui? Eu só quero que vocês digam qual é dessas duas orações, qual é a oração principal e qual é a oração condicional. Isso aqui a gente até respondeu essa aqui na aula passada, né? No caso, a primeira oração é a oração condicional, que a gente tem o if. Então, a segunda, automaticamente, eu vou classificar como oração principal. E aqui foi a forma negativa, a gente pode deixar isso para lá, tá? A gente tinha feito isso aqui na aula passada, mas eu sei que vocês já entenderam, vocês já relembraram as formas negativas, as formas interrogativas. Então, vamos para frente. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, se você não tiver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, eu aqui trouxe umas atividades para a gente fazer aqui juntos, tá? E, como sempre, eu não preciso nem dizer que eu quero a participação de vocês no chat, que eu vou estar contando quem está respondendo. Então, aqui a gente tem algumas questões para a gente exercitar a primeira condicional. Questão 1 diz o seguinte, put the verbs into correct first conditional form, né? Ponha os verbos para a forma correta da primeira condicional. Então, aqui a gente tem um período longo, né? A gente tem os espacinhos, né? O primeiro espacinho, a gente tem o verbo go para ser preenchido, e o segundo espacinho, a gente também tem o verbo go. Então, se eu fosse transformar essa oração na primeira condicional, como que eu faria isso? Tá? Eu vou responder, claro, a primeira para vocês. A gente sabe que o if indica que a oração é condicional. Então, basta a gente lembrar. Se nós estamos falando da primeira condicional, a gente sabe que a regra é que as orações que têm o if, né, que são as orações condicionais, elas têm que ter o verbo no presente simples. Então, eu vou usar o presente simples do verbo go. Então, simplesmente vai ficar if I go, você não faz nenhuma modificação, né? If I go out tonight, a gente tem a segunda frase, segunda oração, desculpa. Pelo que a gente aprendeu, a segunda oração, a oração que não tem o if, é a oração principal, e a regra diz que a oração principal tem que estar no futuro. Então, eu vou ter que pegar esse go, né, o verbo go que está aqui, vou ter que transformar ele no futuro. Então, a frase vai ficar assim. Eu vou deixar até no chat, tá, para você ver. Vai ficar assim. If I go out tonight, I will go to the Marisas. Vou botar 3 pontinhos para não precisar copiar tudo. Então, eu deixei no chat, tá? A resposta fica assim. If I go out tonight, I will go to the Marisa's house, tá? Pronto, sobre a resolução dessa questão. Alguém tem alguma dúvida de como faz isso? Alguém não entendeu? Como assim R, Lívia? Eu não entendi. R o quê? O que é que isso quer dizer? Repete. Ah, sim. Repete como faz, né? Então, beleza. Você faz assim, Lívia. Aqui a gente só precisa completar com a forma verbal correta. O que foi que a gente aprendeu? Que na primeira condicional nós temos 2 formas verbais que nós devemos usar. Ou a gente usa o presente, a gente vai usar, na verdade, o presente simples, que eu acabei de explicar, e o futuro simples. Como é que eu sei quando ou qual utilizar? Pelo que a gente aprendeu, toda vez que a gente encontrar uma oração, e essa oração for a oração condicional, que é o caso dessa primeira, né? E por que eu sei que essa oração primeira é a oração condicional? Pela presença do if, né? O if indica que essa oração, ela é condicional. Eu até volto aqui, pela regra da primeira condicional,
A primeira condicional a gente sabe que a oração condicional ela tem que estar no presente simples. Então, a gente viu, né? A primeira oração, a gente já sabe que ela é a oração condicional. A regra da primeira condicional diz, na oração condicional, a gente precisa utilizar o presente simples. Então, eu volto aqui na questão, eu vou utilizar o presente simples do verbo que está sendo pedido, que no caso aqui é o verbo go. Então, como é que eu faço o presente simples do go? É o verbo normal, né? If I go out tonight, a gente faz nenhuma alteração, né? O presente simples. E a segunda oração, que eu sei que é a oração principal, né? Por consequência, a oração principal, eu sei que, conforme a regra da primeira condicional, vou colocar aqui, cadê? Pronto. De acordo com a regra da primeira condicional, a oração principal deve estar no futuro. Então, se a oração principal tem que estar no futuro, e eu sei que essa segunda oração é a oração principal, eu só preciso passar esse verbo para o futuro. E, de acordo com o que a gente estudou, como é que eu faço para passar um verbo para o futuro? A gente usa o will, tá? A gente coloca o will antes do verbo, para o verbo ficar no futuro. Tá igual essa frase que eu deixei no chat. Lívia, e aí, Lívia? Entendeu? Ficou claro? Quer que eu explique de outra maneira? Pode falar, tá? E aí, Lívia? Entendeu? Ótimo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar, 2 minutinhos, tá? Para vocês fazerem a letra B, e eu passo aqui corrigindo a letra B. Então, lá, tentem fazer, tá? E eu vou pedir, claro, a participação de vocês no chat. Porque agora, né, participação tá valendo a presença também, não é só você colocar o nome, não. Tem que saber se você tá participando mesmo. Pronto, pessoal, desculpa, tá? Foi a internet, caiu. No caso, eu caí no computador, mas não no celular. Então foi só, vou deixar o slide aqui de novo, porque com certeza saiu também. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui, né? Essa era a questão. Tá aí, tá de volta. Foi mal, pessoal, tá? Vamos lá, né? Letra B. Pessoal, vamos colocando aí no chat como foi que vocês fizeram a letra B. Como é que vocês preencheram esses 2 espacinhos? Porque provavelmente não vai dar para fazer todas, então vai ficar para casa, tá? Eu vou deixar esse slide no Google Sala de Aula e você, as demais, né, que não der tempo de fazer aqui, você faz em casa e na próxima a gente corrige, tá? Vamos lá, pessoal, no chat. Lembra, vou pegar o nome de quem está participando, tá? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês preencheram? Pronto, João, você não entendeu a questão, tá? Eu te explico de novo, sem problema. A questão diz o seguinte. Ela quer que você pegue esses verbos que estão entre parênteses, né? Eu tô até marcando aqui de novo. Aí foi. Então, ele está pedindo que você coloque esses verbos na forma correta, de acordo com a condicional que a gente está estudando, né? A gente está estudando a primeira condicional, tá? O que acontece?
você vai precisar analisar as duas orações e você vai ter que encontrar qual é a oração principal e qual é a oração condicional. É só você lembrar que cada uma dessas duas orações, né, seja condicional ou seja a principal, ela tem um tempo verbal específico. Né? Ou seja, a oração condicional exige que o verbo esteja no presente. E a oração principal exige que o verbo, né, que o tempo verbal esteja no futuro. O que a gente fez aqui? Você primeiro se encontra qual é a oração nesse texto, né, nessa questão. Qual é a oração principal e qual é a oração condicional. Aqui a gente já encontrou, na letra A, né, que a oração condicional é a primeira, porque tem o if. Né? O if é o sinal característico da oração condicional. Então, se essa primeira oração é condicional, a próxima é a oração principal. E beleza, né? Quando a gente está utilizando a oração condicional, o tempo verbal tem que estar no presente. Então, você vai preencher esse espacinho com o presente simples, presente do verbo go. Que o presente simples de go é simplesmente go, né? If I go out tonight. Aí a segunda oração, que é a oração principal, ela exige que o verbo esteja no futuro. Então vai ficar I will go to Marisa's house. Ou seja, eu descobri o tempo verbal que eu vou utilizar pela classificação das orações. E aí, João, tudo bem, João? Lembrou agora? Entendeu como é que faz? Pronto, isso aí, tá? Vamos lá. Quero participar. Eu pedi, tá? A participação de vocês. Quem fez, deixa aí no chat. Que eu vou estar anotando, claro, de quem está participando. Ninguém fez a 2, a letra B, quer dizer. Pronto, vamos lá, Gisele. Pronto, Maria Lúcia. Não, não precisa, não. Você coloca o jeito que você achou que tá certo. Pronto. Então, aqui quem colocou? A Gisele, Ítalo. Deixa eu anotar aqui. Maria Lúcia, Patrício. Então, vamos lá, vamos corrigir, né? Sim, Gisele, você tá certa, tá? A primeira oração, ela é uma oração condicional, portanto, né, na primeira condicional a gente sabe que o verbo tem que estar no presente. Então, você simplesmente vai dizer if they say, né? Você basicamente só vai copiar o verbo de novo aqui no espacinho. E a segunda oração, como ela é a oração principal, ela exige que o tempo verbal esteja no futuro. Então você vai dizer I will, né? Porque claro, para falar do futuro tem que falar do will. I will be. É isso aí, Gisele. Exatamente assim. Título tá certíssimo. Deixa eu dar Maria Lúcia. Certíssimo, Maria Lúcia. É isso aí mesmo, cara. Você acertou. Patrício, deixa eu ver. They say again, I will be angry. Perfeito, pessoal. Tá certíssimo, né? Só se falta dos demais, né? Mas tá aí. Os que participaram, né, responderam perfeitamente correto. Então, acho que vocês já pegaram, né, a ideia, vocês já pegaram como é a estrutura, como é que a gente responde. Isso é bom. Deixa eu ver, faltam 2 minutos, né? Vamos lá, em 2 minutos vamos tentar fazer a C. Dou 1 minuto para vocês fazerem, aí eu volto aqui pedindo as respostas. Pronto, tudo bem, João. Tem 1 minuto para você fazer. A C, tá? A letra C. Mas não tem problema não, tá? Então, coloquem aí no chat as respostas de vocês. Você não precisa copiar a frase toda, tá? Se você quiser fazer que nem a Gisele fez, coloca só o que você preencheu em um espacinho, você coloca uma vírgula e depois o que você preencheu no outro espaço. Porque se você for copiar a frase inteira, vai demorar um pouquinho, né? Vai colocando no chat quem respondeu.
Joana, if I don't see your friend tomorrow, we'll see the next week. Don't see, we'll see. Ótimo, Joana, perfeito, tá? Exatamente assim. A primeira oração é a condicional, portanto, é presente simples, tá? Tem um notezinho aqui, né, que tá só pedindo a negativa, né? No caso, você já sabe como faz. Isso aí, Laura, don't see, you will see. Lívia tá certo, João, certíssimo. Então, isso aí, pessoal. Certíssimo, tá? Então, não vai dar tempo de fazer o resto, né? Então, a letra D e a letra E, ela vai ficar para casa. Eu vou deixar esse slide, vou abrir uma abazinha de atividades e você vai mandar por mim. Se você quiser copiar no caderno e responder e mandar foto, tudo bem. Se você quiser fazer no arquivo mesmo, que eu até acho que fica até mais organizado. Se você quiser só copiar o arquivo e mandar para mim em Word, eu sei que para algumas pessoas é mais fácil mandar em Word. Tanto faz, tá? Contanto que você coloca as respostas da questão. Então, aqui a gente tem a questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá? A questão 1, 2 e 3 do slide fica como tarefa de casa. Tá, vamos lá. Já deu a hora, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e até mais.